Geralmente todo vídeo aqui no canal merece uma espécie de alerta de gatilho, só que neste caso merece mais. Eu quero comentar com vocês uma história bastante fofinha, fofinha mesmo, mas que tem ali no fundo um negócio meio esquisito, meio incômodo, e depois eu descobri que isso tem um motivo para ser assim. É bastante popular no Japão a história Minami-kun no Koibito, que tem traduções para o inglês como Minami Sweetheart, Minami Lover, o amor, o amadinho de Minami, pra gente deixar aqui em português. E essa história é bastante popular lá no Japão porque já teve mais de 4 adaptações para TV, rendeu longa-metragem, rendeu série, e a sua origem está num mangá, que agora muito recentemente saiu aqui no ocidente em inglês. Minami-kun no Koibito é da autora Shingi Kushida, que é até uma figura um tanto conhecida lá no Japão. Ela é atriz, cantora, ensaísta, romancista e artista de mangá. E foi entre 1986 e 1987 que ela publicou os 10 capítulos de Minami-kun no Koibito. E esse mangá saiu na famosíssima revista Garou. Caso você não saiba, a revista Garou, que durou entre 1964 até 2002, foi a mais importante revista do mangá alternativo. Trabalhos mais experimentais, dos mangakás mais cabeções assim, pois bem, tudo isso saía na Garou. Daí que acabou sendo a melhor casa para que essa história viesse à tona. Mas afinal, sobre o que é Minami-kun no Koibito? Basicamente é sobre a história de uma menina adolescente que encolheu. O nome dela é Chiyomi e o namorado dela se chama Minami. Chiyomi poderia ter procurado os pais, poderia ter avisado todo mundo de que ela encolheu, mas ela preferiu ficar vivendo no quarto do namorado. A polícia, os pais desesperados da Chiyomi foram atrás dela, ela foi dada como desaparecida. E Minami inclusive se tornou suspeito, porque ele já era o namorado de Chiyomi, mas ninguém viu nada de estranho ali na vida dele e tal, e passou. Mal sabiam, né, que Minami tinha Chiyomi em miniatura na sua casa. E olha só, tudo isso é voluntário, tá? Ninguém ali tá fazendo nada contra a vontade de ninguém. Foi uma escolha de Chiyomi ficar com Minami, ele não está prendendo ela, mas a coisa é mais complicada. O que é fantástico acima de tudo nesse mangá é como que ele consegue ser um retrato bastante cru do que é a puberdade, da descoberta sexual e do quanto que isso desperta sentimentos bastante complicados na cabeça de qualquer pessoa. E aqui a alegoria grande e pequeno serve para trazer muito desses comentários. Embora, repito, também tem ali uma outra coisa passando que é bem pesada. Eu vou falar disso tudo aqui no vídeo. Mas antes de eu comentar aqui a história, falar dos tópicos que ela aborda e desse subtexto complicado, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Isso já é quase um texto padrão aqui do canal, mas ajuda demais, façam isso por favor. E também se torne um apoiador, são os apoiadores que sustentam este canal. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro também aqui do YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos. A história começa com a gente entendendo essa dinâmica esquisita entre Chiyomi e Minami. Como eu disse pra vocês, ela encolheu e isso não é explicado na história, nem ele sabe. De um dia pro outro ela ficou pequena e aí ela passou a viver ali no quarto do Minami, que é muito dedicado. Boa parte da história é sobre as gambiarras que ele tem que fazer para lidar com uma pessoa minúscula. Uma escova de dente infantil é adaptada para virar uma escova de cabelo. Uma casa de boneca que o próprio Minami construiu serve para moradia de Chiyomi, além de precisar costurar peças de roupa muito pequenas, algo que Minami acaba se tornando um expert. Contudo, Chiyomi viver no quarto de Minami é algo que está em segredo, ninguém mais sabe. E esse aspecto de uma menina desaparecida no quarto do namorado, isso já começa a ficar meio, né? Mas repito, pela história, o casal ali escolheu isso. Inclusive o próprio Minami, o próprio namorado, é quem pensa, cara, isso aqui não vai dar pra tocar pelo resto da vida. Mas por outro lado ele também repensa, do tipo, caramba, se eu tornar ela pública, vão usar ela pra exame, ela vai virar um bicho de laboratório. E eu amo ela, sabe? Eu quero ela por perto, mas tá pesado. Porque afinal de contas, a Chiyomi é completamente dependente do Minami. Ela precisa ser alimentada com os restos de alimentos dele, as roupas dela, a moradia dela, o ir e vir dela, tudo o Minami que tem que atender, além de proteger ela constantemente de perigos, como por exemplo, um gato. Sim, eles têm um gato e o gato volta e meia vai lá atrás da Chiyomi como se fosse um rato. Depois eles até acabam ficando amiguinhos. Esse é o lado bonitinho. Minami e Chiyomi eram colegas de sala, portanto eles são adolescentes. Não diz ali a idade deles, mas eles estão no ensino médio, eu chuto ali que eles devem ter em torno de uns 15 anos. E esse talvez seja o ponto mais interessante da história. Se trata de jovens que estão ainda se descobrindo sexualmente. Em vários momentos aqui do mangá, eles fazem algumas gambiarras para conseguir ter uma relação um com o outro. Inclusive, o próprio Minami começa a se sentir um pouco culpado, porque afinal de contas, Chiyomi é muito pequenininha, não dá pra fazer muita coisa com ela. Então toda vez que ela pega no sono, ele acaba
batendo uma. Olhando ela, observando nesse gesto um tanto voyeur, ele acaba num 5 contra 1. Inclusive, eles até vão tentar ser mais criativos do que isso, e uma das ideias era da Chiyomi entrar na boca de Minami, e ele com a língua ficar mexendo nela, ela ali dentro, mas a situação ficou meio esquisita, eles até acharam engraçadinho, mas não chegaram a consumar. Contudo, a coisa começa mesmo a pegar é quando Minami percebe que a relação que ele tem com a Chiyomi não é exatamente uma relação muito saudável. Chiyomi depende tanto dele, que ele começa a ver ela como uma espécie de filha. Ele mesmo tem esse insight quando tá cuidando dela e trazendo comida e vendo se ela tá segura e tal. Ele fala, poxa, eu tô numa figura aqui que não é bem o que eu queria estar. Eu me sinto um paizão, não exatamente um namorado. Guardem esse detalhe que vocês vão entender. Ainda nesse papo, Minami até fala, poxa, um dia eu quero ter filhos. Como é que eu vou ter filhos com a Chiyomi? Tem como ter uma família com ela? É impossível. Inclusive, coisas muito simples como passear se tornam também uma operação de guerra. Porque na maioria das vezes, Minami leva a Chiyomi dentro do bolso da sua camiseta. Só que, obviamente, né, ele não pode andar de maneira brusca, ele não pode correr, ele não pode esbarrar em ninguém. Daí que quando surgem as férias de verão e Minami quer viajar, como é que ele vai levar Chiyomi? No primeiro momento, eles testam uma espécie de caixa onde Chiyomi pode ficar ali protegida sem que ninguém a veja, mas pela perspectiva dela é basicamente um lugar onde ela tá quicando pra lá e pra cá, batendo, se esbarrando, enfim, ela fica extremamente enjoada, tonta, se machuca. Daí Minami acaba meio que decidindo que é melhor eles não saírem daquele quarto, então o espaço começa a se tornar um ambiente de confinamento, mas a Chiyomi, percebendo que o Minami anda bastante incomodado, acaba insistindo e eles saem pra passear. Claro, sem amigos, sem ninguém, só os dois. O que de novo é uma alegoria muito boa sobre a adolescência, quando jovens se apaixonam, muitas vezes se desligam dos seus amigos e aquele relacionamento pode se tornar uma coisa muito legal, como também pode se tornar um negócio extremamente tóxico. Aqui entre Minami e Chiyomi vocês percebem que a coisa tá num limiar, né? Porque por mais que os dois se gostem e se cuidem, essa relação não é exatamente saudável. Essa relação grande e pequeno aqui na história serve para produzir também mais uma alegoria sobre como que a maturidade sexual não tem uma hora marcada. Mesmo jovens de uma mesma idade, muitas vezes alguns se desenvolvem mais rápido e outros mais devagar. Isso fica aqui muito evidente porque Minami começa a achar que Chiyomi é um tanto infantil. Aqui essa alegoria é tão óbvia que as expressões acabam entregando. Quando Minami diz sobre Chiyomi, caramba, ela é muito pequena. Pequeneza aqui, vocês entenderam. Pequena não só no sentido de estatura, mas também de cabeça, de desenvolvimento, de ser muito mais infantil do que o próprio Minami. Isso fica bastante evidente quando surge uma outra menina, chamada Nomura. Ela é colega de Minami, também era colega de Chiyomi, e ela é a gostosa do colégio, sabe manipular os homens, e começou ali a ter um interesse pelo Minami. Algo que o próprio Minami fica tenso, suado e tal, mas ele quer e quer demais. Inclusive ali o papo deles começa com o fato de que o Minami poderia emprestar a máquina fotográfica para Nomura, máquina esta que seria usada para tirar fotos nuas da Nomura para o seu namorado, e que ela por pagamento daria uma dessas fotos para o Minami, então vai vendo. Mais pra frente a Nomura termina com seu namorado, o Minami vira aquele amigão, mas ele consegue sair da friendzone e rola ali um beijo caliente entre os dois, e poxa, o Minami tá ali pensando, eu tô aqui beijando a Nomura e em casa tá a Chiyomi. O que de novo é uma espécie de adultice muito precoce. O próprio Minami se coloca uma posição, caramba, eu tô parecendo aqueles maridos que arranjam uma amante, sendo que eu não sou nem casado. Isso vai gerando um grau de estresse tão grande no Minami que ele começa a ter alguns pesadelos bastante bizarros. Um desses pesadelos bizarros é alguém manipulando bruscamente a Chiyomi. Provavelmente é o próprio Minami, porque o pesadelo tá em primeira pessoa. Então são aquelas mãos grandes pegando a Chiyomi, só que não reconhecendo nela um sujeito, e sim uma boneca que fala. Daí no pesadelo a Chiyomi tá meio que dizendo, não mexe comigo, não me pega assim, não me manipula desse jeito, só que essas mãos gigantes estão dizendo, isso aqui não pode estar falando, isso aqui não pode ser real, e começa a esquartejar a Chiyomi. A imagem final, inclusive, que eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui, é dela completamente despedaçada. É com a imagem dessa menina sem vida, esquartejada, que o Minami acorda completamente assustado. Então, como vocês podem ver, nessa primeira camada, tudo corrobora com essa ideia de que a gente tem aqui uma grande alegoria sobre a puberdade. Minami basicamente é um menino que, por mais que tenha a mesma idade de Chiyomi, ele está mais avançado, quer ter mais experiências, quer se lançar mais no mundo, conhecer outras garotas. Já Chiyomi é mais infantil, gosta de coisinhas mais, vamos dizer, de menininha. Apesar de ela, por exemplo, já volta e meia ter TPM e eles terem brigas muito fortes ali, inclusive desproporcional, porque, obviamente, quando o Minami bate na mesa bravo, a Chiyomi quase cai no chão. Então há conflitos, mas cada conflito tem a ver muito ali com o ritmo
ritmo em que cada um está. Contudo, como o próprio Minami vai descobrindo ao longo da história, ele ama demais a Chiyomi. Ele cansa um pouco de ter que ficar sempre cuidando dela, muitas vezes ela acaba sendo um fardo. Minami chega até inclusive a pensar, caramba, ela não se deu conta da situação dela? Será que ela não se deu conta que é preciso crescer? Tipo, ela é uma menina que encolheu, que os pais não sabem onde ela tá, e ela tá só me pedindo roupas novas, que eu costure novas roupinhas, como se eu estivesse dando uma roupa de Barbie pra ela. Tudo isso então ali vai tumultuando essa relação, mas eles ainda se amam. Porém, essa história é fofinha, não tem exatamente um final fofinho. Porém, eu não vou falar agora aqui, vou falar mais pro final do vídeo, eu aviso, né, do tipo, tem spoiler! Porque uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é basicamente uma experiência de leitura e uma desconfiança que depois se comprovou. Como eu disse pra vocês, a história é basicamente sobre puberdade. E como eu falei pra vocês, a história é em quase toda a sua totalidade bonitinha, ainda que traga questões que vão te deixando desconfortável. Principalmente quando vem esses papos do Minami se sentir meio que pai da Chiyomi, só que eles também têm ali uma relação, vocês estão entendendo? Quando eu li esse mangá, eu sequer sabia que ele era feito por uma mulher, eu simplesmente não conhecia nada do autor/autora. Daí, obviamente, eu fui atrás para saber mais coisas da Ushida Shungiko, e além de saber aquilo que eu já falei aqui para vocês, de que ela é uma pessoa relativamente conhecida, multiartista e tal, ela também foi abusada pelo padrasto. Quando muito nova, o pai a abandonou, depois a mãe acabou ficando com outro cara, e segundo a biografia que ela escreveu, o padrasto abusava dela com o consentimento da mãe. Inclusive, o nome dessa biografia não é nem sutil, o título é Father Figure, obra que inclusive também gerou filme. Tudo isso, apesar de chocante, não foi exatamente uma surpresa. Como eu falei pra vocês, por mais que o mangá traga jovens da mesma idade, esteja discutindo puberdade e tal, existe sempre no fundo uma espécie de fagulha do abuso, porque nessa relação pequeno e grande você também percebe que outras alegorias podem surgir. E é interessante como parece que os japoneses em geral procuram evitar esse subtexto. Por isso que as adaptações que tem pra TV são um tanto mais fofinhas. E mesmo a recepção aqui no ocidente muitas vezes leva só pra esse lado. Mas repito, tem ali algo um tanto tenso, dá pra ver que a autora ali tá de alguma maneira trabalhando questões que são complicadas. Questões que, ao que tudo indica, são extremamente tensas pra ela, mas que a fofurice não é necessariamente uma maneira de ver o lado bom, mas sim de conseguir abordar o tema. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente fala coisas bonitinhas, fofinhas, lindinhas, para poder falar de coisas horrorosas. A única maneira possível de você lidar com coisas tão tensas, inclusive dentro da sua própria cabeça, é levando para o lado fofo. É aquilo que a psicanálise chama tanto de sublimar. Sublimar significa você não encarar de frente aquilo que incomoda muito, mas pensar em algo que de alguma maneira serve de alegoria, de metáfora para aquilo que você não quer encarar. E uma maneira que você tem de sublimar, obviamente, é trazendo doçura para aquilo que é completamente amargo. E isso é algo que já aparece em Minami-kun no Koibito, porque o desenho, por exemplo, não é nada muito fofinho. O desenho traz uma certa frieza, com ambientes muitas vezes vazios. A coisa é mais focada nos personagens e muitas vezes eles são desenhados com traços um tanto mínimos. E tem momentos onde o desenho é bastante trêmulo, ou seja, você percebe a mão da artista passando no papel. Essa frieza, essa falta de fofurice que a história traz, mas o desenho não corrobora, isso já nos dá uma pista. Isso já serve para dizer, ok, você tem algo aqui que, ok, a história pode ser bonitinha, mas também tem alguma coisa um tanto pé no chão, um tanto sórdida. Inclusive o próprio mangá te estimula a perceber que a Chiyomi pode ser o avatar de muitas coisas. Ela pode ser simplesmente a adolescente que não cresceu no mesmo ritmo de Minami, então isso é o mais óbvio, mas ela também serve de boneca, ela também serve de fada. Lembrou muito a Sininho do Peter Pan, que por sua vez também é uma história que tem uma série de elementos complicados, até já fiz um vídeo aqui no canal. Mas também, como o próprio mangá revela, a Chiyomi pode parecer uma filha diante de Minami. Então notem, a coisa aí se amarrou e é isso que torna esse mangá bastante interessante. Por ele ser uma espécie de documento autobiográfico, só que de uma maneira completamente oblíqua, completamente não linear. Ou seja, contando uma história completamente diferente, fofinha, de dois adolescentes, mas que também serve para processar uma série de dores pessoais. Convenhamos, né? Esse é o poder, essa é a força da arte. E que tudo isso se encaixa quando a gente pensa no final desse mangá. Então agora, alerta de spoiler. Minami acaba ficando doente, enfermo, e Chiyomi acha que ela não tá fazendo muito bem pra ele. Então, diante dessa situação, Chiyomi insiste. Tá, ok, você não vai perder as suas férias de verão. Vamos sair pra passear, só nós dois, não precisa ter colegas da escola, porque não dá pra eles nos verem juntos e tal, mas vamos passear. E no final das contas, eles resolvem tirar um final de semana
de lua de mel. Eles reservam uma pousada que tem águas termais, é numas montanhas e tal. O lado bom é que só o Minami paga, porque ninguém sabe da existência da Chiyomi. Então eles acabam tendo dias ali que são perfeitos, maravilhosos. Eles se divertem, eles dão risadas, eles dormem juntos. E Minami coloca Chiyomi no bolso e sai pra passear. Inclusive ele vai passando pelas outras pessoas e elas notam que Minami tá sempre falando sozinho. O que poderia ser inclusive mais uma linha de leitura desse mangá, né? O quanto que talvez Minami seja apenas um menino que não consegue processar o trauma de ter perdido a namorada. Daí uma certa esquizofrenia e tal, mas isso aí é só mais uma possibilidade de leitura e um tanto forçado. Mas voltando, eles estão passeando, bem feliz, bem de boa, e Minami está atravessando a rua com Chiyomi no bolso quando um carro com jovens vem a toda velocidade. Minami, assustado, consegue pular para fora da rua, mas acaba caindo num barranco. E os jovens que estavam ali no carro, bastante aloprados, resolvem não ajudar e vazar. Nesse cair pelo barranco, Minami vai tentando de todo custo preservar Chiyomi, mas ele tá se batendo, ele tá caindo, ele tá meio que desacordado. Quando Minami volta a si, cadê Chiyomi? Não tá no bolso. Aí ele procura, até que vê ela caída no chão. Chiyomi ainda estava com vida, mas bastante machucada. Ela pede para voltar para casa, e tão somente para casa, para não ser levada para médico nenhum. Minami atende o seu pedido, eles voltam pro quartinho deles, e lá Chiyomi morre. A cena em que Minami precisa lidar com a morte de Chiyomi é muito, muito boa. É interessante como os ambientes se tornam ainda mais amplos e vazios, ressaltando a solidão de Minami, e ele próprio acaba se perguntando, será que tudo isso foi um sonho? Será que eu tava simplesmente vivendo uma fantasia maluca? O que é mais uma vez um ponto-chave pra gente pensar o quanto que essa história serve para fantasiar, no sentido bastante amplo da palavra, coisas que são muito difíceis de se pensar diretamente. Mas enfim, o lance é que Minami enterra Chiyomi, não fala nada pra ninguém, enterra ela como se estivesse enterrando um ratinho, e a história termina com Minami vendo uma mãe com a sua filha enterrando um passarinho que recém morreu, e Minami vem aos prantos, se acaba de tanto chorar. Por fim, a gente vê um lugar onde foi enterrado alguém que pode ser esse passarinho, como pode ser a própria Chiyomi. O elemento da morte aqui no final da história não me parece por acaso. Como vocês devem saber, a morte tem na cultura esse imaginário de transformação. Não é simplesmente um fim, mas é muito mais uma imagem de um processo. De fato, aqui Chiyomi morreu, mas essa morte pode ser a morte da infância de Chiyomi, pode ser a superação de Minami perante Chiyomi, e pode ser também, de alguma maneira, a necessidade que a autora buscou de se matar para poder seguir em diante. Eu fico pensando até que ponto ela se projetou ali em Chiyomi, e o quanto que ela construiu Minami de tal maneira para que aquilo que ela passou não fosse tão horrível quanto foi. Porém, ainda assim, o final não pode ser feliz, porque não foi algo feliz. Daí a morte como esse grande gesto simbólico. Essa história acabou e é preciso seguir adiante. Existe hoje nos estudos de quadrinhos toda uma linha de pesquisa sobre trauma, sobre como uma série de autoras e autores processam esse trauma e fazem isso de uma maneira mais evidente ou menos. Minami-kun no Koibito vai entrar na minha lista aqui de melhores obras que conseguiram lidar com esse tema, justamente por pegar os caminhos menos óbvios e nos colocar num turbilhão de sensações bastante complexo. Como eu disse pra vocês, esse mangá não saiu no Brasil, mas tem uma versão em inglês que saiu pela editora Fantagraphics. Então se vocês forem comprar esse mangá e for pela Amazon, usam o nosso link aqui que nos ajuda bastante. E recomendem mais obras dessas questões delicadas, obras que consigam processar um trauma sem necessariamente jogar na nossa cara coisas extremamente horríveis. Afinal das contas, eu acho de verdade que funciona mais esse tipo de abordagem do que o denuncismo por si só. É compreensível para muita gente que às vezes a única coisa que resta é a denúncia. Mas vamos ser francos, diante de denúncias a gente tende a se fechar. As coisas ficam muito pesadas e a gente meio que de maneira condescendente diz, tá certo, isso aí, coitado, força e tal, mas a gente vaza. Por isso que uma abordagem fofa serve pra gente aí sim se envolver, ter alguma empatia. Então, sugiram mais obras aí nos comentários, por favor. No mais, siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.